até onde Luffy chegaria em Dragon Ball realisticamente, tá? Não é qualquer coisa não. Obrigado por me mandou o vídeo lá no grupo. Mandou no grupo, o vídeo aparece aqui se for bom, tá bom? Vem. Vamos ser sinceros, se Luffy caísse no universo de Dragon Ball, o que aconteceria? Ele seria Aconteceria com voz sexual. Mano, quase que eu me molho todo com esse cara. Que voz gostosa, hein? O que aconteceria? Caralho, mano. esmagado por um cara aleatório do Torneio do Poder, ou será que o Chapéu de Palha conseguiria surpreender e até bater de frente com personagens que soltam Kamehamehas que destroem planetas? Essa é uma daquelas perguntas que todo fã já se fez pelo menos uma vez, mas hoje a gente vai fazer diferente. Nada de e se sem base, vamos analisar até onde o Luffy, com tudo que ele tem hoje, Gear 5, Haki, todas as habilidades mais recentes, conseguiria chegar dentro do mundo de Dragon Ball. Não é sobre quem... Essa última habilidade do Luffy, o Gear 5, é? Cara, mano, eu não gosto dessa habilidade, não gosto, nada a ver, mano. Ai, mas vocês têm história, é o Deus, é não sei o quê. Ai, tem o batuque, tem o tambor, tem tudo. Não, mas é Brasil. Brasil é minha pica. Não gosto. Não consigo gostar dessa habilidade. Ai, é cartoon, ele encosta, é criatividade do Oda gênio. Eu amo One Piece, adoro One Piece. Quando o One Piece fica bom, mano, tu não quer parar, é um bagulho surreal. Mas essa habilidade do Luffy última aqui, cara, não, até agora eu não aceito ela, não gosto dela. Eu não gosto dela. Eu prefiro o anterior, o 4. Quem é mais famoso não é sobre quem grita mais alto, é uma comparação justa levando em conta poderes, as escalas, os limites e até o estilo de luta de cada universo. E já te adianto, Luffy atual é um monstro, mas o universo de Dragon Ball não costuma perdoar. Tenho essa série aqui no canal que já fiz com Naruto, Saitama, Gojo, Sukuna, até o Invencível. Às vezes dá combate, às vezes não. Então será que o universo de One Piece é bucha ou é um dos mais poderosos? Então se ajeita aí porque... A galera não respeita o universo de One Piece é porque não assistiu, né? Tem um preconceito de ver os designs dos personagens do início, que realmente One Piece é 1000 e poucos episódios, é complicado de acompanhar e entender de One Piece. A questão é o seguinte, mano, a galera tem muito preconceito com One Piece, a questão é que os personagens de One Piece são fortes, tá? Tem personagens ali que botam, por exemplo, versus Naruto, bota personagem de Naruto pra dar aquela chupada. Personagem famoso aí, personagem bom. Nesse vídeo a gente vai descobrir até onde Luffy conseguiria ir no universo de Dragon Ball realisticamente. Mas uma dúvida que talvez seja até maior e mais relevante pra você é até onde você chegaria realisticamente no mundo real. E isso depende de muitas coisas, principalmente do seu dinheiro, então... O dinheiro! Você tá falando de dinheiro, mano. A galera quer sempre saber qual é o fone que eu uso pra assistir os vídeos aqui. Mano, é esse fone aqui. Fonezinho humilde, bonito, motherfucker, porque funciona muito bem. E eu uso ele pra tudo, tá bom? Bateria boa pra caralho, aguenta água, aguenta chuva, aguenta tua mãe. Velho, fonezinho bolado. E eu uso pra tudo e gosto de usar esse tipo de fone porque é melhor pra editar vídeos, é melhor pra te ter noção do que tá fazendo. Aqueles headphones cansam a cabeça e o fonezinho pequeno tu bota aqui, ó. Eu fico sempre com um fone só de ouvido porque tem coisa da casa, né, pai? Pai de cara de família, né? Pelo amor de Deus. É um barulho na casa, tu tá com fone e tu não escuta nada. Eu boto só um e sucesso. Então, uso ele há 1 ano direto. E até agora nunca me deu problema algum. Eu uso de verdade. Então, se tu quiser, o link dele vai estar na descrição, tá bom? Para dar contexto e introduzir o Luffy no universo de Dragon Ball e colocá-lo na história dos Guerreiros Saiyajins, precisamos combinar as histórias. Luffy nasceu na Ilha Down, no East Blue, um lugar simples, mas de onde saíram nomes gigantescos. Ele é filho de ninguém menos que Monkey D. Dragon, o criminoso mais procurado do mundo e neto do vice-almirante Garp, uma lenda viva da marinha. Ou seja, o menino já nasceu no meio do fogo cruzado entre justiça e rebelião. Mas, ao invés de seguir os passos do pai ou do avô, Luffy escolheu o próprio caminho, virar pirata. Desde pequeno, o ídolo dele sempre foi o Shanks, sim, o próprio Ruivo. Foi ele quem mostrou pro Luffy o que é liberdade de verdade. Foi ele também que salvou o garoto de um rei dos mares e acabou perdendo o braço no processo. E é claro, foi graças cena essa que não faz sentido algum, só pra deixar bem claro. ao Shanks que Luffy comeu a tal fruta do diabo que deu a ele aquele corpo elástico. Mas daí, a história virou lenda. Luffy formou os Chapéus de Palha, enfrentou a marinha, o governo mundial, os Yonkou, e tudo isso com um único objetivo: em 2 encontrar anos. o lendário One Piece. Tem, né, a galera fala na internet que o One Piece, a história toda,
É tipo que eles estão junto ali há uns 3 anos, 4 no máximo, tá ligado? É se foda, tornar mano. o rei dos piratas. Mas o que muita gente não percebe é o nível de evolução que esse personagem teve desde lá do comecinho. Do pirralho que apanhava do Bellamy até o monstro que encarou Kaido de frente com o Gear 5. Luffy se tornou um dos personagens mais perigosos e criativos da ficção shonen. E é com esse Luffy, o mais atual e insano possível, que a gente vai brincar hoje. Então a pergunta agora é: será que todo esse poder é o suficiente pra ele causar algum impacto no universo de Dragon Ball? Cara, eu acho que ele Para consegue fazer uma comparar isso, brincadeira, é tá? importante a gente ver técnicas, níveis de força, resistências, velocidades e até hacks de cada lado. Spoiler, tem surpresas que nem os fãs mais hardcore de Dragon Ball esperavam. Durante sua jornada como pirata, o Luffy encontrou de tudo. Aliados improváveis, rivais insanos, inimigos absurdamente poderosos e, claro, vários outros usuários de Akuma no Mi que cruzaram o caminho dele em busca do mesmo objetivo. Liberdade total, o verdadeiro tesouro por trás do One Piece. Esse é o resumo mais direto que dá pra fazer da história do Luffy e do mundo de One Piece. Mas se você nunca mergulhou de verdade nesse universo, eu recomendo demais, seja lendo mangá ou encarando o anime com mais de 1000 episódios. Se você começar agora, quem sabe até o fim do ano você alcance, mas aviso logo, vicia e fica melhor com o tempo. Agora que a gente já situou o personagem, aqui eu preciso fazer uma correção de rota que muita gente por aí costuma esquecer. O Haki é uma das maiores forças do Luffy e não dá pra falar sobre potência dele sem dar atenção pra isso. Em One Piece, o Haki é basicamente a resposta da obra pro clássico poder espiritual que todo shonen tem. Dragon Ball tem o Ki, Naruto tem o Chakra, Jujutsu Kaisen tem a energia amaldiçoada, Bleach tem a pressão espiritual, Hunter x Hunter tem o Nen, e em One Piece a parada se chama Haki. Se vocês não assistiram o Hunter x Hunter ainda, vocês são os boca de merda. Mas com uma pegada única. O que torna o Haki tão interessante é que ele não é uma energia genérica usada de qualquer forma. Ele se divide em 3 tipos, e cada personagem representa uma forma específica de dominar o ambiente, os outros e até a si mesmo. O primeiro tipo é o Haki da observação, que funciona quase como um sexto sentido. Com ele, Luffy consegue sentir intenções, forças, emoções e até prever os movimentos do inimigo com frações de segundo de antecedência. É como se o tempo desacelerasse brevemente na mente dele durante uma luta intensa. E isso, no mundo de Dragon Ball, já seria uma vantagem real em muitos confrontos, principalmente contra os personagens que confiam em força bruta mais do que precisão. Mas o Haki da observação é só o começo. Também tem o Haki do armamento, que é ainda mais direto. Ele envolve o corpo do usuário com uma energia invisível, ou às vezes preta, dependendo do nível, como se fosse uma armadura espiritual. Isso serve tanto para defesa quanto para o ataque, e o melhor de tudo, permite atingir o corpo real de usuários de Akuma no Mi que normalmente seriam intangíveis ou resistentes. Basicamente é como se Luffy revestisse os punhos com uma camada de poder bruto para dar socos que atravessam até logias ou personagens extremamente resistentes. E nas versões mais avançadas, que o Luffy domina, ele nem precisa encostar, o golpe atravessa o oponente com uma espécie de impacto interno, como se o dano fosse direto nos órgãos. Mas o Haki mais raro e o mais apelão é o Haki do Conquistador, também conhecido como o Haki do Rei. Esse é para poucos, de verdade. É um poder que vem da pura força de vontade. O usuário libera essa presença com tanta intensidade que pode fazer inimigos mais fracos literalmente desmaiarem só de ficar perto. E quando 2 usuários desse Haki colidem, o céu se parte, literalmente. O Luffy não só possui os 3 tipos, como domina versões avançadas de todos. Isso transforma ele num dos personagens mais versáteis e mais perigosos do mundo do shonen. Deu pra ver que o Luffy tem um monte de poder, né? Pra quem não conhece ele. Tá aí. Mas o Haki não é tudo. Na real, o que fez o Luffy ficar famoso de verdade foram suas transformações, ou melhor dizendo, os Gears. Tudo começou com a Akuma no Mi que ele comeu quando era criança. A fruta deu ao corpo dele as propriedades da borracha, o que já abriu espaço para muita criatividade, ataques elásticos, resistência absurda e imunidade contra danos físicos comuns. Só que ao longo da série, o Luffy começou a evoluir esse poder com as formas conhecidas como Gear 2nd, 3rd, 4th e 5th, ou Gear 5. Vamos passar rapidamente pelas primeiras antes de ir pro que realmente importa. O Gear 2nd é basicamente um turbo no corpo. O Luffy acelera o fluxo sanguíneo ao ponto de parecer que ele tá fervendo. Ele ganha mais velocidade, mais força e muito mais agressividade. É tipo tomar um Tadala, tá ligado? Aquele Tadalão bolar. O bagulho vem fibra, nunca tomei. Mas é assim que funciona. A questão é a seguinte, mano. Velho, isso é muito foda, porque eu já fiz um vídeo uma vez comparando o nosso amado e querido Kaioken com 8 portões. Mas o Kaioken e os 8 portões são quase igual ao início, à primeira marcha do Gear do Luffy, mano. Os 3 são iguais. São tecnicamente o mesmo poder, entre aspas, a mesma forma de acessar o poder. São bem parecidos, tá ligado?
Visualmente lembra bastante o Kaioken do Goku, corpo brilhando, vapor saindo e uma aura de pura intensidade. Inclusive fica a dúvida, será que One Piece se inspirou em Dragon Ball para isso? Agora, o Gear Third, que é um pouco mais desajeitado. Com essa forma, o Luffy infla partes do corpo, geralmente braços ou pernas, até ficarem do tamanho de um prédio. Isso dá a ele uma força bruta absurda e um alcance gigante nos golpes, mas tem um custo. Ele fica mais lento e perde mobilidade. Parece até aquelas transformações do Ultra Super Saiyajin, na verdade. É aquele clássico dilema, mais força, menos velocidade. Tipo o Trunks bombado contra o Cell. Mas o verdadeiro salto de transformação vem mesmo com o Gear 4. Aí sim o Luffy começa a parecer um personagem de Dragon Ball de verdade. No Gear 4, ele combina o haki do armamento com a borracha do corpo e infla os músculos, criando uma forma visualmente imponente, quase como uma fusão entre elasticidade e armadura espiritual. Resultado, mais força, mais velocidade, mais resistência, tudo num pacote só. Só que o mais insano é que o Gear 4 tem 3 variações, e cada uma é feita sob medida para situações diferentes do combate. A primeira delas... Mano, essa primeira, é muito parecido, me lembrou sempre o Super Saiyajin 4 e também me lembra o modo sábio, por causa do olho e tal, então me assemelha a essas transformações, tá ligado? É o Boundman, que virou meio que a forma padrão do Gear 4. Ela equilibra força, defesa e mobilidade e permite ao Luffy ricochetear pelo campo de batalha como uma bola de canhão viva. É uma forma que assusta no impacto. A segunda é a Tankman, que dá prioridade total à defesa. Nessa versão, o Luffy aumenta ainda mais o corpo, ficando mais pesado e resistente, ideal para enfrentar oponentes fortes que precisam ser desgastados. Ele vira praticamente um muro de borracha. E por fim, temos o Snake Man, que é voltada para velocidade e imprevisibilidade. Os golpes ficam mais finos, rápidos e mudam de direção no meio do caminho, dificultando demais a esquiva do inimigo. É a forma perfeita para lidar com adversários ágeis ou que conseguem ler ataques com facilidade. Com essas 3 formas, o Luffy já mostra um nível de versatilidade tática que poucos personagens têm, mesmo dentro de Dragon Ball. Mas nada disso se compara ao que vem a seguir, porque a última forma dele muda tudo. Se você tá vivo nos últimos tempos e acompanha anime, já ouviu falar do Gear 5. O que talvez você ainda não tenha parado pra pensar é o absurdo conceitual que essa transformação representa. O Luffy, que era só um pirata de borracha com ataques criativos, basicamente chutou a lógica na cara e disse: agora quem manda é a minha imaginação. E tem gente que fala que ele tá tipo um Force da vida, mano. Tipo, ele tá no nível Toon Force, o cara pode fazer o que ele quiser e tal. E, de certa forma, algumas coisas parecem, né? Algumas coisas, mas não é dá pra cravar, não. O Gear 5 permite que ele molde a realidade como se fosse um personagem de desenho animado. O chão vira elástico, prédios se retorcem como gelatina, até os ataques dos inimigos entram na brincadeira como se o Luffy fosse o diretor do episódio. É como se ele tivesse ganhado o roteiro na mão. A comparação que muita gente faz é com o Goku virando Super Saiyajin pela primeira vez. E olha, eu entendo o sentimento, mas é outra proposta. O Super Saiyajin é o grito da fúria, é o momento onde o protagonista explode por dentro. Gear 5 é o riso do caos. É o momento onde um protagonista se liberta de tudo, das regras, do bom senso até da gravidade. E claro que sempre vai ter gente dizendo: ah, mas ele tá copiando o Goku. Ah, mas ele virou o Rei Macaco também. E sim, os dois têm raízes no Son Wukong, além da chinesa que inspirou metade dos protagonistas da ficção oriental. Mas daí a dizer que um copiou o outro, aí já é querer tretar por esporte. Vamos combinar uma coisa aqui. Você pode amar o Super Saiyajin e amar o Gear 5 ao mesmo tempo. Não vai explodir seu cérebro por isso. Eu não gosto do Gear 5, brigar por anime na internet é muito ridículo. Mas agora, o que isso significa numa batalha contra os personagens de Dragon Ball? Porque aqui, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Você já imaginou alguém tentando acertar um soco no Luffy e a mão dele afundar no chão, que virou mola? Ou o Luffy rindo enquanto toma um golpe que o estica como uma sanfona e volta voando de volta com um soco elástico giratório? O Gear 5 não é só uma forma de luta, é uma licença poética com socos e caretas. E se você acha que isso não pode afetar o universo de Dragon Ball, espera só a gente chegar nas comparações de verdade. Com o Gear 5, o Luffy entrou num território que poucos protagonistas conseguem alcançar, o da imprevisibilidade criativa. Ele não luta como um personagem comum, agora ele distorce o campo de batalha como se estivesse editando o cenário em tempo real, transforma nuvens, relâmpagos, água, pedra, até inimigos em borracha. É como se o mundo ao redor dele virasse massa de modelar, e ele o escultor pronto para improvisar a próxima cena. Mas isso é realidade sendo manipulada? Luffy virou um deus, um Toon Force, que quebra a quarta parede? Não exatamente. Vamos manter os pés no chão. O Gear
Five é uma forma absurdamente poderosa dentro da lógica de One Piece. Mas não, ele não está reescrevendo as leis universais ou redesenhando a física como se fosse o Zen'You-sama com um senso de humor. O Luffy está mais forte do que nunca, mais criativo, mais versátil, mais livre, mas ainda limitado pela sua energia, resistência e sim pela lógica do seu próprio mundo. Antes dessa última parte de One Piece, Luffy era um personagem que provavelmente não passaria do começo de Dragon Ball Z, lá na saga Saiyajin. Muitos o comparavam com Raditz, o irmão problemático do Goku, e isso já era uma batalha dura. Mas com tudo que vimos hoje, hack avançado, Gear 5, velocidade elástica, força imprevisível, eu posso dizer com segurança que o Luffy venceria o Raditz. Não seria fácil, porque são personagens de universos totalmente diferentes e com habilidades totalmente diferentes, mas acredito que venceria. A criatividade do Gear 5 permite ataques que Raditz... Porra, olhando assim, cara, ele vence muito fácil, na minha opinião, o Raditz, porra. Raditz nunca enfrentou previsão com o haki da observação, impacto interno com o haki do armamento, pressão de haki do rei. O Luffy de hoje tem ferramentas reais para bater de frente. Mas Nappa, por exemplo, seria muito mais difícil, porque em Dragon Ball, Nappa tem mais do que o dobro do poder de Raditz. Dobrar o poder não é literalmente dobrar a força, é um aumento muito maior do que isso. Nappa, por exemplo, não é só músculo, ele é um Saiyajin de elite, destruiu uma cidade inteira com um dedo e causou pesadelos pro Goku e companhia numa época onde todos já estavam muito acima do nível comum. Nessa época, o Vegeta, por exemplo, destruiu um planeta com um golpe aqui, ó, só aqui, ó. Pô. Como já analisamos em outros vídeos, e não vou falar muito para não parecer redundante, praticamente todos os personagens ali eram um nível planetário, tirando Caos, talvez personagens mais fracos. O Luffy poderia até surpreender por um tempo com a imprevisibilidade do Gear 5, mas Dragon Ball é um universo onde a escala de poder é insana, e o problema não era só Nappa. Se Luffy passasse de Nappa, o Vegeta da saga Saiyajin acaba com Luffy de qualquer forma possível. Mas se você for otimista e disser que o Luffy conseguiria enfrentar o Vegeta base, ele ainda teria que lidar com o Ozaru, a forma de um macaco gigante que multiplica o poder do Vegeta por 10. Luffy não tem energia para destruir luas, não tem como cortar a cauda do macaco gigante, porque vale lembrar, o Yajirobe é extremamente poderoso e você pode ver isso no vídeo que eu fiz, se o Zoro conseguiria bater de frente com os espadachins de Dragon Ball, e lá eu comparo Zoro com o Yajirobe, e o poder de luta do Yajirobe é tão mais alto do que a galera acha, que chega a ser absurdo. Tá certo que ele não sabe usar Ki, mas ele tem poder de luta para destruir até pequenos planetas. Vegeta, por exemplo, destruía planetas com dedos, isso com facilidade, e considerando que a Terra é um pequeno planeta em Dragon Ball e até no mundo real, e que Vegeta se move a uma velocidade absurda, por mais que Luffy tivesse dentro de um limite altas capacidades, já... E aí que tá o ponto, que é o que merda de Dragon Ball. Dragon Ball sempre vai vencer nisso. Se o teu personagem não consegue destruir um planeta, automaticamente ele é mais fraco do que o personagem de Dragon Ball, entendeu? Ah, mas o Luffy lutando, ele tem várias habilidades, eu não consigo ver o Luffy perdendo pro Vegeta lá do início, quando ele apareceu. Realmente, olhando a forma de lutar do Luffy, não parece que o Vegeta vai causar muito dano nele, não parece que o Vegeta vai ser um problema. A questão é que em poder, o Vegeta já tinha capacidade de poder, de brincando, sem ou esforço algum, como que ele, destruiu um planeta, mano. Brincando. Ele fez aquilo como se ele estivesse mijando, tá ligado? Destruiu o casal de barata lá que tava no planeta se amando. Brincando, cara. Então, não tem como, tá ligado? Essa comparação, o que foge em Dragon Ball pras comparações é exatamente essa questão da destruição planetária. Os caras têm Ki, poder de Ki, de destruição planetária. Os corpos deles, em evolução, eles pararam de evoluir, segundo o próprio Dragon Ball, lá já na saga do Android, mano. Desde lá, corporalmente, eles são os mesmos. A questão é que, em controle de Ki, eles estão em níveis, não tem como. Ou seja, não dá pro Luffy por causa disso, mas em forma de lutar, daria pra fazer uma luta interessante entre esse Vegeta e o Luffy, mas no final a galera não ia aceitar qualquer resultado que não fosse a vitória do Vegeta, porque o Luffy não destrói nada, porra. E o nosso amado querido Vegeta com o dedo destrói tua mãe. Aí já é um nível totalmente diferente, e em Dragon Ball já foi demonstrado várias vezes que quando um personagem é muito mais poderoso que o outro, aquele outro nem consegue causar danos, como por exemplo, a cena onde Vegeta God bate em Broly e ele não sofre danos. Também a cena em que Kuririn bate em Cell. Então provavelmente de Vegeta pra cima, Luffy não conseguiria mais causar danos em ninguém. Até porque a partir dali, o poder pra destruir um planeta é praticamente um requisito mínimo pra participar da história. E assim como a maioria dos personagens da maioria dos universos Shonen, ele continua preso nesse ponto da história de Dragon Ball, mas agora com honra, com justiça, com um arsenal que finalmente permite dizer ele teve chance. Mas essa é só a minha análise. Teve chance. Qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Beijinho e até o próximo vídeo. Fui.